Boa noite, irmão Natan. Boa noite. Boa noite o público, né? Que está aqui com a gente, né? E quem depois vê essa live, né? Que nessa noite é muito interessante que vai ser falado aqui, né? Um assunto extremamente atual, né? E também polêmico também, né? Porque é um assunto, né? Que é muito abordado, né? Na internet, mas muitas das vezes não é muito esclarecido, né? Muitas das vezes não é muito esclarecido. E nós estamos aqui nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, né, para ser um canal, né, de Deus, para que possamos, assim, juntos, né, entendermos, né, esse momento atual que nós estamos vivendo, né, tanta coisa acontecendo, a vinda de Jesus próxima, né, e nós vamos aqui, né, ver, biblicamente, né, o que isso tem a ver, né, se o que nós estamos vendo agora é realmente a coisa assim do acaso, né? Que até mesmo referente à quarentena, né? Que é uma coisa assim do acaso que depois vai melhorar, ou se isso vai levar a uma coisa mais para frente, né? Uma coisa, né? E é isso que nós vamos ler aqui na palavra de Deus, né? Daqui a pouco vamos estar eu e o irmão Jonatas assim, pela misericórdia de Deus, né? Pedindo a Deus em oração que o nosso Deus nos dê, né, a direção nessa noite. Eu queria pedir ao irmão Jonatas que fizesse essa oração. Boa noite a todos. Vamos falar com o Senhor. Deus Pai Santo e Poderoso, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, para falar a sua palavra, Senhor. As pessoas querem ouvir, Senhor, o que vem de ti, Pai, não o que vem do homem, o que vem da carne, e sim que o Espírito Santo, Pai, nos conduza, Pai, nessa Amém. live. Glória Que a Deus. muitas almas sejam atingidas, Senhor. Que muitas pessoas Glória a olhem, Deus. Senhor, a sua palavra, Senhor, porque sabemos que as coisas estão acontecendo, Pai. Muitos sinais estão aí, Pai. E muita gente está dormindo, Pai. Muita gente está levando o Evangelho de maneira inadequada, Senhor. Senhor, capacita os seus irmãos, Pai, os seus filhos, que possamos fazer, Amém. Senhor, uma live maravilhosa para a Tua graça, Senhor. Em Teu nome te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Bom, o tema, né, dessa live, né, é sobre a apostasia e o anticristo, né? E isso está em 2 Tessalonicense, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim, ó: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, eu queria que o irmão Jonatas, dentro desses dois versículos que eu li, irmão Jonatas, o irmão acha assim que essa apostasia, ela era uma apostasia assim que ela teve um início lá atrás, né? Ou que ela ainda vai acontecer ainda, assim, vai durar muito tempo, né, para ela acontecer, ou nós já estamos vivendo já essa apostasia? Olha, Natan, acredito eu que essa apostasia já vem já há algum tempo, entendeu? Ela vem atingindo, assim, como dizer, uma, um aumentativo, sabe? Gradualmente, que as pessoas não estão conseguindo mais enxergar o Evangelho da maneira que o Evangelho foi pregado, entendeu? Da maneira que Jesus nos ensinou lá atrás. E essas heresias, essa teoria da prosperidade, né? Que é a teologia, para mim não é teologia, para mim isso é uma teoria do Satanás. Cara, teologia, não tem isso na Bíblia, irmão. Não tem. É verdade, é verdade. Então, quando começou essas heresias, né? Paulo avisa sobre isso, entendeu? Lá em Timóteo, quando entrou essas heresias na igreja, essas doutrinas de demônio, a igreja começou a se afastar, cara, do Cristo, do Evangelho, entendeu? Então as pessoas estão aí, que eu quero casa, quero carro. Irmão,
Deus vai te dar uma casa, um carro, Deus. Mas Deus deu o seu filho, não precisa ter casa aqui não, ter casa na praia, para ter amante, tem gente que tem amante. Aí fala que é de Deus. Ah, Deus me deu essa mulher, me deu outra mais nova. Para com Uhum. isso, irmão. Deus deu seu filho unigênito para você ter a vida eterna, para você ter liberdade, para você conviver com sua família, com seus amigos, entendeu? Então as pessoas vivem nessa apostasia muito por causa dessas teorias, dessas coisas satânicas que vivem, que afastou a igreja. E aquilo também pega assim. Eles são culpados? São. Esses falsos profetas são, mas as pessoas são culpadas. Sabe por quê, Jonathan? Porque mexe com o seu ego. O cara quer dar um carro ali, mas ele quer ganhar dois. É igual aquelas entrevistas, não sei se você já viu dessas igrejas aí. Ah, irmão, você tem um Fusquinha, vem que você volta com uma Ferrari, um Lamborghini, então mexe com o ego. Satanás sabe de onde vai agir. Satanás sabe aonde que ele vai pegar o ser humano. Então, a partir desse momento, a apostasia começou. E vem lá de trás. Entendeu? Já tivemos vários avivamentos, sim. Tem avivamento da igreja, já tem avivamento. Agora, é questão de quê? De focar na palavra, de pregar o Amém. evangelho, de pregar arrependimento, a pregar salvação. As igrejas não falam de salvação, não falam sobre o inferno, entendeu? Se Jesus, que Jesus veio aqui e pregou o inferno, quem somos nós para não pregar? Agora, não cabe a mim, você ou outras pessoas julgar, não. A palavra diz o quê? Não julgar pela aparência, mas pela reta justiça. O que é a reta justiça? É a palavra de Deus. Está lá em João 7:24. Então, meu irmão, a gente vive nos dias difíceis aí, só que sempre Deus guarda o remanescente. Foi assim no tempo de Amém. Elias, foi assim no tempo de Moisés, e esse povo está clamando. Esse povo tá pedindo. Ó, o irmão Fabiano entrou na live aí. Boa Meu noite, meu irmão irmão Fabiano. Fabiano aí. Pai do Senhor, meu querido. Seja Bem-vindo bem-vindo, aí meu à irmão. live. A Paz graça do de Senhor, Deus irmão. aí. Tudo bem? Então, O ô irmão nos Fabiano, ouve direito? O irmão nos ouve? Fiz um esforço aqui e consegui entrar. Ah, sim. tá ouvindo bem, Mas eu cara? vi que você estava falando sobre apostasia, né? Eu entrei no Isso, YouTube Sim, primeiro. sim. isso, falando que como começou a apostasia nas igrejas, no evangelho. E o Natan perguntou se vende agora, começou. Não, a apostasia já vem de tempo. E ela vem aumentando no nível que Deus não está se agradando disso, não, meu irmão. Entendeu? Essas pestes, essas coisas que Deus aí tem permitido, é para o povo despertar. Despertar que essa vida aqui é um piscar de olhos. Você está vivo um momento, você morre no outro, você não sabe. Aí você diz, para onde eu vou? Se você não tiver a sua salvação, não tiver, sabe, pregado no evangelho, você vai para onde, meu irmão? Tem crente que não sabe para onde vai. Tem gente que acredita, sabe, que a pessoa morre, fica dormindo, dorme 4.000 anos, não Irmão morre. Jonathan. Irmão Oi, Jonathan, pois não? interrompendo o irmão rapidinho. Então, essa teologia da prosperidade, então ela vem do inferno mesmo, né? Sim, eu acredito que sim. É uma teologia que veio para mexer com o ego do irmão. Quando Jesus falou lá que Pedro perguntou, né, que ganharemos nós que deixamos pai, mãe, família, sendo ele falou, ó, 100 vezes nessa terra e muito mais depois. Só que você vê na história da Bíblia que eles não ganharam dinheiro, não ganharam casa, eles ganharam o quê? Poder, autoridade, Espírito Santo, essas coisas que Jesus falou para ele, entendeu? É esse poder que Jesus deu para ele, entendeu? Não era casa, e não deixava faltar nada, porque eles aonde iam, eles tinham pessoas que ajudavam eles, entendeu? E Jesus falou, vocês eram pescadores de peixe, hoje são pescadores de homem. Deu um novo serviço para eles, e eles foram muito bem recompensados, sabe? Porque, Deixa mais uma vez interromper o irmão. Deixa mais uma vez interromper o irmão e perguntar para o irmão Fabiano. Irmão Fabiano, dentro disso que o irmão Jonathan está falando, né, que os discípulos, eles foram tremendamente usados, né, pelo nosso Deus, em milagres, curas, expulsação de demônios, e nenhum deles ficou rico por causa disso, né? E no nosso tempo agora, né, nessa última geração, o que mais os líderes evangélicos ficaram ricos foi usando o nome de Jesus, né? E sendo que os discípulos, né, eles fizeram a obra de Deus e não ficaram ricos, né? O que o irmão tem a dizer sobre isso? Eles pregavam, eles operavam aqueles milagres, pregavam por amor a Deus, né? Por amor a Cristo e a palavra. Não faziam Amém. pensando em recompensa, em dinheiro, né? amém. Pregavam por amor e porque sabiam que era verdade, né?
queriam e operavam aqueles milagres através do Espírito Santo de Deus e alcançavam muitas pessoas, né? Hoje em dia até estava olhando que um dos poucos sinais que falta para Jesus voltar também, né? É a pregação do evangelho por todo mundo, né? Que ainda não aconteceu, né? O evangelho do reino ser pregado em todo mundo, né? Irmão Jonathan, agora, mais uma vez, voltando para o irmão Jonathan. Então, essa teologia da prosperidade, né? Conforme essa apostasia ela vem vindo lá de trás, ela foi tendo uma progressão, né? Ela foi tendo um aumento, né? Mas quando a gente chega no período histórico, que as igrejas começam a pregar a teologia da prosperidade, então teve essa explosão, né? De crentes, né? Vamos dizer assim, infelizmente dizendo, né? De crentes materialistas, né? Isso. Só querendo coisas materiais, né? E não o evangelho pleno da salvação, né? Da vida eterna, né? Eles fazem, sabe, tipo assim, barganha com Deus, né? Eu te dou isso, você me dá aquilo. Então não é, cara, não é isso aí. Eu acredito sim que Deus abençoa, que tem gente que é abençoada, que tem as coisas, que tem os bens materiais, mas não é no nosso propósito, não é o objetivo. Isso aí é uma consequência, entendeu? Então, a gente tem que viver isso, cara. Estar aqui nessa live com vocês, é assim, é agradável estar falando sobre Deus. Muita gente está hoje, numa hora dessa, sabe, fazendo coisas que não tem prazer, ou bebendo, ou fumando, ou se divertindo, entendeu? Quer dizer, nem podiam estar, porque nós estamos em uma pandemia, né? E a maioria tem que estar em quarentena, mas mesmo assim ninguém está respeitando, vocês sabem disso. Então, meu irmão, a gente vive os dias de Noé, que as pessoas eram indiferentes a Deus, casavam, davam os casamentos, fazia isso, fazia aquilo, até que o dia que Noé entrou na arca e fechou. Aí vamos ver, porque esse dia está chegando, meus irmãos, está bem próximo. Amém. E um dos sinais Amém. que nós estamos abordando aqui, o público, né, que depois pode estar vendo, né, essa live, ou agora, né, quem entrar agora, nós estamos abordando exatamente isso, né, que um dos sinais para a segunda vinda de Jesus é a apostasia, né? E nós estamos falando aqui que essa apostasia, ela vem tendo uma progressão, né? Do ponto de vista histórico, ela vem lá de trás, quando a igreja, né, foi perdendo, né, a identidade, né? E se misturando com o mundo, né? Com as coisas pagãs, né? E teve uma explosão grande, né, com a teologia da prosperidade, né? E que aí, de vez, né, vamos dizer assim, que consolidou, né, foi consolidada essa apostasia, né? E nós estamos vendo esse final, né, dessa apostasia, estamos vendo o final dessa apostasia, e estão praticamente nessa transição, né, do final dessa apostasia, que eu até tem um texto aqui que eu gostaria de ler aqui, que está um comentário aqui bíblico, né, sobre essa apostasia. Aqui diz assim, ó, rapidamente. Muitas igrejas permitirão quase tudo para terem muito membro, dinheiro, sucesso e prestígio. O evangelho da cruz, com o desafio de sofrer por Cristo, de renunciar a todo pecado e de sacrificar-se pelo reino de Deus e de renunciar a si mesmo, será algo raro, né? Então, tá bem claro aí, né? O quadro, né? Hoje do cristianismo, né? Vamos dizer assim, né? Dos evangélicos, né? Mas lembrando que nós estamos aqui para julgar ninguém, nós só estamos, irmãos, Ah, fazendo essa análise, né? E compreendendo, né? Que nós somos testemunhas que o Senhor Jesus está às portas e dos sinais que Jesus está às portas é essa apostasia, né? Então, o Jonatas, como você estava falando aí muito bem, né? Sobre que o povo perdeu, né? Aquela essência, né? O irmão Fabiano
acha assim que coletivamente pode haver um avivamento? Creio que sim, creio que sim. Hum. Creio que Deus vai derramar do óleo, muita gente vai se despertar, né? E vai ser alcançadas muitas mais almas. Mas eu acho que a respeito dessa apostasia se deve muito também a muitos falsos pastores que estão nos púlpitos só desviando as ovelhas, né? Em vez de pregar o evangelho como tem que ser pregado, estão só pregando prosperidade, bênçãos, né? Uhum. Mas eu creio sim que vai ser derramado um avivamento, não só no Brasil, mas eu creio que no mundo todo, e as pessoas vão voltar, vão começar a enxergar o que está acontecendo e vão voltar para Cristo. É o que eu creio. Amém. Irmão Jonathan, diante desse quadro que, infelizmente, é terrível, né, espiritualmente dizendo, evangelho. O irmão acredita, assim, que pode haver um avivamento coletivo ou individual, assim, do cristão, que ele já vem buscando a Deus, né, até mesmo a vez. O que o irmão acha? Olha, eu acho que na palavra, né, lá em Joel 2:28 fala, né? Esse avivamento, né, que derramaria sobre o Espírito. Muitos falam que aconteceu em Pentecostes, sabe, com Pedro. Só que ali ele fala sobre o sol converterá em trevas, o sangue e luz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Entendeu? Lá fala o dia agradável do Senhor. Em Pentecostes foi agradável, os discípulos ali derramaram, mas esse avivamento final aí vai ser tipo um despertar, entendeu? Vai ser tipo assim, antes da trombeta, vai ser o último despertar da igreja. Aqueles que estão meio assim, devagar, que estão meio, sabe, dormindo no evangélico, pensando assim, eu vou deixar para ser crente faltando 10 minutos. Não vai ser não, irmão, não vai ter isso não. Tem um pessoal que tá achando assim, não, vou deixar tipo assim, eu tenho um pecado, não, vou deixar esse pecado aqui, quando eu não te quis voltar, tiver próximo aí, eu acredito que você é arrebatado. Pessoas acreditam nisso, cara. Só que não vê que a gente é julgado pelo livro das obras, da vida. A salvação pela graça, mas você tem que ter suas obras. E as obras é no Senhor, entendeu? Então, a gente tem que se policiar, entendeu? E clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia nas nossas vidas e que esse despertar, eu não sei se é um avivamento, mas para mim é um despertar, sabe? Lembra das noivas? Vem o noivo, pessoa despertar. E ali você vê que 5 foram, mas 5 ficaram. Então acho que vai ser tipo assim, Deus. Vai ser um despertar, mas a metade vai e a outra metade vai continuar dormindo. Vai continuar louca. Para mim eu tenho essa visão, entendeu? Das 10 vezes assim. Porque no despertar, quando gritaram, vem o noivo, aí não desperta. Só que vai ficar um bocado para trás, na minha visão. Irmão Fabiano, o irmão acha que a chegada das duas testemunhas vai trazer um despertamento também, porque nós que acreditamos que a igreja passará pela tribulação, então, nesse sentido, assim, a chegada das duas testemunhas vai dar vai inflamar, assim, a fé, né, da igreja, assim, irmão, acredita nisso? Acredito. Acredito também, não só as duas testemunhas, mas muitos talvez de nós que já conhecemos a palavra, vamos sair pregando por aí, alcançando mais almas também, né? Para o reino do Senhor. Creio muito nisso. Aqui. Então, pessoal, nós estamos aqui tratando, né, sobre esses dois sinais importantes, né, que é a apostasia e a manifestação do anticristo, né, que o texto aqui que nós lemos aqui em 2 Tessalonicenses 2:3 e o 4, diz que essas duas coisas era necessária para o Senhor Jesus voltar, né, o texto é bem claro aqui. E a apostasia, como nós aqui já estamos falando, ela já está em andamento há muito tempo, né, ela vem lá de trás, principalmente quando o Jonathan uma vez falou comigo em off, né, um surgimento do catolicismo, né, muitos cristãos que seguiu o evangelho de Jesus pleno se misturou, né, com o evangelho da grande prostituta. Depois teve também aquela questão dos protestantes, né, com Martim Lutero, que deu origem às igrejas evangélicas.
mas depois os protestantes também foram se apostatando, né? Como o irmão Fabiano estava falando, que eles começaram a pregar prosperidade, muitos se uniram com a maçonaria, né? Muitos líderes, né? Muitas igrejas, denominações se uniram com a maçonaria, introduziram o CNPJ, porque a igreja foi se tornando uma empresa, né? E tudo mais. Então, aquele evangelho pleno foi se perdendo. Então, isso abriu as portas para a chegada do anticristo, né? Isso abriu a porta para a chegada do anticristo. E falando de anticristo, os irmãos acreditam que o anticristo em 2020, começando com o irmão Fabiano, ele surge nesse ano? O que o irmão acha, assim? Esse ano tem muitos sinais, né? Mas eu creio que esse ano ainda não vai se manifestar, ainda não. Eu acho que vai ser a partir do ano que vem, uma guerra, alguma. Mas eu acho que ele aparece depois de uma guerra, assim, para trazer uma falsa paz, né? Que é o acordo que ele vai fazer, né? Eu acho que esse ano ele não surge ainda. Assim, não se manifesta como o anticristo, né? Entendi. E o irmão Jonathan, o que o irmão acha? Olha, eu acredito que o cenário, entendeu? O cenário está sendo pronto, preparado, e que 2020 é um ano, sabe, que entrou para a história, né? Um ano diferente, um ano difícil, um ano com vários sinais aí que o irmão Fabiano falou. E eu acredito que 2021, com esse reset aí econômico que estão falando aí, ou talvez uma guerra, alguma coisa aí, alguma coisa estranha para ele entrar em cena. Eu acredito sim que ano que vem, no meio do ano, sei lá, mais tardar aí, que ele apareça assim. E é bom lembrar, né, que no momento que o anticristo surge, né, no cenário mundial, não significa que naquele mesmo momento ele vai fazer o acordo, não, né? A assinatura, né, de paz, não, né? Sim, E, de repente tem irmãos que podem pensar nisso, né? Vamos supor, ele surgir num mês. Aí naquele mesmo mês ele tem que fazer a assinatura, não. Existe um tempo determinado, né, na palavra que diz, né, exatamente quando que ele tem que fazer isso, né? Que são os anos shemitais, que são as 70 semanas de Daniel, são os anos Shemitah, né? Que em outra live, né, a gente vai ter a oportunidade de falar e abordar sobre essa questão das semanas de Daniel e que essas semanas são anos shemitares, né? E que o acordo de falsa paz do anticristo ele é um ciclo de anos shemitah. E então cai por terra, né, essa questão que o anticristo surge vamos supor, um mês e naquele mês ele tem que fazer o acordo. Não. Existe um tempo determinado bíblico para ele fazer isso, né? E esse anticristo, né? Agora perguntando ao irmão Fabiano. Na internet, irmão Fabiano, tem muitas especulações, quem é o anticristo. A gente que estuda muito isso, né? A gente já ouvimos, né? Vimos que o anticristo é o Emmanuel Macron, outros alegam que é o príncipe William, outros que é o Jared Kushner, outros já até falaram que é o Trump mesmo, né? Né? Já vi até gente falando. Outros já falaram que é o Bolsonaro também. Às vezes falaram que o anticristo é o Bolsonaro. Obama também. Obama. E uma enorme lista de pessoas, números, Parece que cada ano tem um anticristo, não é isso? Mas, assim, biblicamente, né? Porque a palavra de Deus, ela não aponta, assim, quem é, mas ela nos ajuda a identificar de onde que ele surge, né? Então, dentro desse entendimento, o que o irmão Fabiano acha, assim, da onde surgiria o anticristo? Primeiro, sem a identidade dele, mas assim, da onde ele surgiria? Eu acho que ele viria do Oriente Médio, né? Do Oriente Médio? Para fazer o acordo entre os árabes e os judeus, né? Porque ele é a besta que emerge da terra, né? E eu acredito que o emergir da terra significa emergir do Oriente Médio, né? Da terra ali
Então eu acho que ele vem do Oriente Médio. Entendi. Como aqui é uma conversa entre irmãos, né? Aqui, nós três, nós temos liberdade, né, de dar nossas opiniões. Eu queria ouvir também a opinião do irmão Jonathan sobre, assim, da onde que o anticristo surge, assim, se na palavra de Deus fala alguma coisa sobre isso. Olha, a palavra diz, né, a questão dos reinos que tivemos aí, né? Os 7 reinos, Uhum. que ele vem do 8º, não é isso? Então acredito que Sim. ele, de algum desses reinos que passaram na Terra, Irmão, se refere ao que? Apocalipse 17? isso, de alguns reinos que passaram na Terra aí, acredito que ele venha do reino babilônico, mesopersa, ou da própria Sim, Roma também, né? Império entendi. Romano, entendeu? Então acredito que ele vem de algum desses reinos aí. Agora, apontar qual, eu, no momento... Porque também, irmãos, independente do anticristo, quem vai ser, a gente tem que saber a nossa missão, entendeu? É Sabemos verdade. tudo que ele vai fazer, é a missão. Então, esse negócio de ficar, vai ser fulano, vai ser ciclano, não, você tem que fazer o que cabe à sua parte. A sua parte é o Né? quê? É orar, é clamar, é permanecer fiel à palavra de Deus, porque ele vai Verdade. te guardar da tribulação. Não vai te tirar daqui, vai te guardar, não é isso? Então Uhum. é importante, na minha visão, é importante é isso. Você está firme com o Senhor Jesus Cristo. Independente de quem for o anticristo, o falso profeta, aí a gente vai ver no decorrer do tempo. Entendi, porque também tem muita gente que fica só se preocupando com isso também. Isso também atrapalha, porque esquece, né, de Sim, buscar Deus, de jejuar, orar, se santificar. Mas assim, eu humildemente queria dar minha opinião nesse assunto, assim, porque como a gente está falando dos 2 sinais, né, para o Senhor Jesus vir, que existe outros sinais no céu, nas estrelas, né, nos astros que fala, mas nós estamos se referindo a 2 sinais importantes e também está no meio religioso, né? Então, a minha opinião é que ele vem do Vaticano, né? Eu entendo ali Apocalipse 17, que quando a palavra de Deus fala ali da cidade de 7 colinas, está se referindo ao Vaticano, está se referindo aos reis que saem do Vaticano através do Acordo de Latrão, de 1929. Quando eu leio ali o capítulo 17 adiante, eu faço um paralelo com o Império Romano Antigo, né? Dos imperadores, com o Império Papal, né? A partir de 1929 para cá. E ali eu consigo enxergar ali que a besta, ela é o 8º rei do Vaticano, ou seja, depois do Francisco, vai surgir um Papa, que a princípio ele vai ser um Papa, mas depois ele vai receber poder, né, dos políticos, né, do mundo, da nova ordem mundial, que é os 10 territórios, mundo dividido em 10 territórios, que depois em outra live nós também vamos estar abordando sobre isso, né, sobre o que é a nova ordem mundial também, que é um assunto muito importante e que também não é muito esclarecido, assim, né, infelizmente. Muitas pessoas já ouviram falar de nova ordem mundial, falam também de nova ordem mundial, mas muitas das vezes não sabem como é a formatação da nova ordem mundial. E a Bíblia diz que essa formatação da nova ordem mundial é o mundo dividido em 10 territórios e cada território vai ter um representante do anticristo. Então, eu lendo Apocalipse 17, eu vejo esses 10 chifres, né, esses 10 representantes tendo uma mesma ideia e dando poder do mundo unificado, né, para esse 8º rei que vai surgir após o Francisco, né, após o Papa Francisco. E esse 8º rei, que é o anticristo, ele vai destruir Roma também, ali o Vaticano, ele vai ter uma mesma ideia com os 10 chifres, né, com esses líderes, e eles vão acabar com o catolicismo, né, porque o anticristo vai querer que só ele seja adorado, né. Ele, no reinado dele, não vai exigir nenhum tipo de religião. A única religião que vai ficar um pouco assim, no reinado do anticristo, né, nos 3 primeiros anos de falsa paz, vai ser o judaísmo, né, porque ele vai entrar no 3º templo. Aqui no texto que a gente leu, aqui fala que o anticristo ele vai se levantar, né, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, a reconstrução do 3º templo também
é um sinal também para a volta de Jesus, né? Então nós temos, na verdade, aqui 3 sinais, né? Nós temos a apostasia, a manifestação do anticristo e esse terceiro templo aqui que o anticristo vai entrar. Que o anticristo vai entrar. E quando ele entrar nesse templo, nos 3 anos primeiro, né, de falsa paz, ele vai permitir a religião judaica, né, os rituais vai voltar, né, ele vai estar tipo que está apoiando. Mas depois de 3 anos e meio, ele vai exigir adoração, ele vai querer que paralisa ali aqueles rituais, né, e que os judeus que ali estiverem, né, e o mundo unificado nos 10 chifres, que adorem ele, né. Então, assim, eu vejo, assim, essa é a minha humilde opinião sobre da onde o anticristo surge, né? E, no caso, seria o oitavo rei do Vaticano, né? Mas a gente, vendo esse texto aqui que a gente leu, tem esse outro sinal que é esse terceiro templo. Vocês, vendo tudo que está acontecendo lá em Israel, irmão Fabiano, o irmão acha que, é, é, que, que há, assim, uma já, como é que eu posso dizer, um incentivo para esse terceiro templo ser reconstruído lá, da parte dos judeus. Os irmãos acham que os judeus não estão muito assim, querendo não, assim. Não, eu creio que sim. Até o nascimento daquela novilha vermelha já é um sinal para a reconstrução do terceiro templo também, né? E sem contar que eles já estão esperando o Messias esperado por eles, né? Então eu acho que sim, eles estão bem esperançoso com a construção do terceiro templo. É a minha Ah, opinião. entendi. Porque quando a gente fala judeu, né, tem judeus ateus, né, tem judeus que Ortodoxo. ortodoxo, tem judeu secular, né, que não pratica a religião judaica, enfim, nem nada, né, tem judeu que ele é judeu, mas não, mas você se refere aos religiosos, né, Isso, sim, religiosos, né, então eles estão bem isso. esperançosos, né, irmão Jonathan acha também, irmão Jonathan? Na minha opinião, é, o, o passo, né, do anticristo é a construção do templo, entendeu? Acho que até na novela Apocalipse passou isso, né, que com ele foi feito o terceiro templo. Então, eu acho que vai ser a grande sacada do anticristo é conseguir fazer esse terceiro templo aí, entendeu? Vai conquistar a confiança do judeu, né? O pessoal que pratica judaísmo. Para quê? Porque com essa cartada aí, ele já consegue, assim, o ortodoxo, com todos os tipos de judeus que moram lá, vão idolatrar, porque eles esperam esse tempo há quantos anos? Desde a época que foi destruído, né? 70 depois de Cristo, não é isso? Então é o sonho deles, da vida deles, das gerações dele, esse terceiro tempo. E continuar o sacrifício, que para mim esse sacrifício lá é também uma abominação, entendeu? Porque o sacrifício foi cessado de onde? Jesus, o sacrifício da cruz. Então eles vão continuar o sacrifício. Vai ser mais uma abominação para Deus. Isso aí vai inclusive na tribulação o jugo em cima daquele povo, entendeu, gente? Então eu acredito que realmente o terceiro templo é um grande sinal aí pro anticristo. E muitos acreditam, né, que agora, não só no seio, assim, de quem lá do país de Israel, de israelenses, ou quem pratica o judaísmo ortodoxo ou outra religião, mas, assim, eu já ouvi falar que tem pessoas que, até na internet mesmo, que não tem possibilidade ali de reconstruir um templo ali, né? Até porque ali tem uma mesquita, né? Então, alguns já sugeriram, né, fazer do lado, né? Outros já acreditam que aquela mesquita vai ser demolida, né? O que o irmão Fabiano acha? Que tem algo assim na Bíblia, assim, que o irmão quer compartilhar com nossos irmãos também que possa estar vendo a live ou depois ver esse vídeo, que a mesquita que tem lá, ela vai ser realmente demolida para a construção desse terceiro templo?
Eu creio que vai. Creio que sim. Creio que será destruída para reconstrução do terceiro templo, né? Se bem que nessa mesquita eu acho que é local de adoração das três religiões lá, né? Que é Uhum. os muçulmanos, judeus e tem outra que eu esqueci agora. Mas acho que creio que será destruída sim para Não, ser não, não. A reconstruído o mesquita, terceiro templo. não. Deixa eu interromper, irmão. A mesquita é só Islã. exclusivo para os Islã. O Islã, aliás, para a religião Islã. Ah, sim, sim. Inclusive, o judeu não pode subir lá no Monte do Templo, né? Pode subir um pouco, né? Mas não pode rezar, né? Diz que se pegar alguém rezando, a polícia não deixa, né? Mas eu queria perguntar ao irmão Jonathan que parece, assim, que a mídia está escondendo, né? Que a gente sabe que a mídia, né? Ela é controlada, né? Pelos senhores do mundo, né? Pelos Illuminati. E principalmente num tema desse muito importante, que é um sinal para a volta de Jesus, que é a reconstrução desse terceiro templo. Sobre esse acordo, né, que Israel fez com a Jordânia em 94, e que nesse acordo de 25 anos, né, dava ali autoridade ali para a Jordânia controlar o Monte do Templo. E isso foi feito em 94, né? E não é muito divulgado isso, né? E o que o irmão assim tem a dizer sobre esse acordo e a expiração dele, assim, que ele expirou, no caso, em 2019, né? Esse acordo a gente, pesquisando no Google, né? Foi até o rei Abdullah I que fez esse acordo, Uhum. em outubro de 94. Eu acredito que isso aí dá margem para quê? Para Israel voltar a ter autoridade, né? Voltar a ter o comando do Monte do Templo. Então, para o povo de Israel, é uma coisa assim que eles almejam há muito tempo. Só que tem a Sim. questão que se eles tomarem conta daquele lugar, a parte palestina, a parte do Islã, não vai gostar disso aí, entendeu? Vai ficar um clima meio estranho. Porque ali, como você falou, só eles têm uma, né, autonomia de entrar lá, fazer as orações deles, sair, e Israel não pode fazer essas coisas. Mas essas coisas, assim, é o que você falou. Pode ser também, como o irmão tinha falado comigo, uma profecia se cumprir ali, entendeu? Que volte aquele templo ali, seja construído como está em Ezequiel 40, que o irmão tinha falado comigo. Então, acredito que. Então, no caso, a mídia, então, ela está escondendo que Israel ele já detém já a, o controle do Monte do Templo, porque o acordo com a Jordânia expirou, né, em 2019. Tanto que a gente viu na notícia que Israel devolveu, né, as duas terras, né, que Israel tinha alugado, né, da Jordânia nesse acordo, né, de 25 anos, né. Então Israel já devolveu as duas terras. Então, automaticamente Israel passou a ter o domínio sobre o Monte do Templo. Só que eles não tomaram, né, vamos dizer assim, oficialmente, né, porque isso eu já queria perguntar ao irmão Fabiano, será que isso tem a ver com a disputa territorial, irmão Fabiano? Esse tocante aí dos judeus comandarem já o Monte do Templo? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque é uma briga ali, né, por território ali, né, entre os judeus e os árabes ali. Principalmente Então essa eu da creio que Cisjordânia agora, né, dessa anexação. é, é isso mesmo. Eu acho que Por isso vai que se Israel está cumprir lá, né, esperando. Lucas, né? Que é o tempo dos gentios, né? Essa anexação, né? Então Israel está Que esperando fala primeiro lá da. interrompendo, irmão. Então Israel está esperando essa anexação para depois, assim, assumir mesmo o controle do Monte do Templo, não é isso? Isso mesmo. Sim, eu Ah, creio. Que eu acho. tá bom. E o irmão Jonathan também? Via dessa forma? Eu vejo que isso tudo é uma jogada, né, de Israel, né? Uhum. Porque eles querem aproveitar logo esse tempo. Eles querem aproveitar, Sionista, inclusive, eles querem aproveitar esse tempo aí, que tem ainda, o Donald Trump tá lá, né, que dá todo o apoio a eles, para anexar
essas terras aí, e para trazer o pessoal de volta, que não falta, né? Tem muito israelita ainda que está longe, né, da terra de Israel. E tem essa promessa que todos voltariam, entendeu? Então, acredito eu que para eles anexarem essa terra aí, eles vão precisar de um apoio, e um apoio dos Estados Unidos, que é importante, né? Porque vai ter retaliação, não vai ser de graça, não, porque do outro lado lá vai cobrar essa parte deles aí. No caso, tem um rabino que estava fazendo um apelo, né? Que os judeus que vivessem em outros países, né? Voltassem para Israel, porque eles estão, assim, prevendo uma terceira guerra mundial, né? Até mesmo pelos escritos do Shafet Shaim, né? E diz que 75 anos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então começaria Gog e Magog, né? Que é como o irmão Fabiano falou, precursor também do anticristo, não é isso? Que após a Terceira Guerra Mundial, a fumaça, né, da Terceira Guerra, o anticristo surge como trazendo uma falsa paz, é isso, irmão Fabiano? É isso que eu creio. Primeiro vai acontecer essa terceira guerra, né? Já aconteceu as pestes, a economia já, né, já foi afetada, então eu creio que agora o que falta mesmo para ele vir é uma guerra. Ele vai vir como Uhum. mediador de paz, né? E o irmão tocou num ponto interessante, porque quando a gente fala assim, a gente está lendo esse texto aqui sobre apostasia, né, anticristo, terceiro templo, a gente vê que tem um povo aqui na Terra, né, que teria essa tarefa, né, de preparar o cenário para a chegada do anticristo, né, e do terceiro templo, e até mesmo da apostasia, né, porque se a igreja ela se corrompeu, vamos botar assim, não a igreja verdadeira, mas eu digo naquela questão assim, a igreja, quando eu falo denominações, né, no sentido assim coletivo, foi os Illuminati, né, os Illuminati, porque os Illuminati eles têm essa tarefa, né, de preparar o cenário mundial para a chegada do anticristo, até mesmo o terceiro templo. E como o irmão falou das pestes aí, irmão Jonathan, esse coronavírus aí, ele abre o princípio das dores? Ele dá início a esse princípio das dores? Olha, Como o Natan, irmão vê isso? é assim, eu vejo, sabe, que não só o coronavírus, entendeu? Mas os terremotos, maremotos, você vê que esse dia teve um abalo sísmico aqui em Nova Iguaçu, né? Seropédica. Aqui também, aqui no Rio, no Seropédica. Então, uma coisa que nunca aconteceu, eu dificilmente ouvi falar. Então, o conjunto dessas coisas todas, eu acho que abre sim o princípio das dores, entendeu? Então, eu acho que ainda tem mais coisa esse ano ainda, tem mais coisa pesada ainda esse ano para acontecer ainda, infelizmente, né? Mas é a palavra de Deus se cumprindo, né, irmão? Quem somos nós para ir contra, né? Amém. Então, irmão Amém. Fabiano, as dores vão aumentar, né? Então não vai ficar tudo normal, né? O que o irmão vê? Que a quarentena vai passar, a epidemia, vai ficar tudo normal. Como o irmão. E aí, e agora? Eu creio que virão outras pestes, outras catástrofes. Pior que o Não vai melhorar, coronavírus. não. Mais pior Oi? ainda, né? Mais Vai pior do que o ficar pior, coronavírus, hein? mais pior do que o coronavírus, é. Eu acho que vai vir outras epidemias, vai vir guerras e catástrofes, e o juízo de Deus sobre os ímpios, né? E a ira de Deus já está sobre o mundo, né? E se o povo não Uhum. se arrepender, se o povo não se voltar para Deus, e mesmo assim, tá na palavra, né? Tem que se cumprir, então eu acho que daqui em diante não vai melhorar, não. Só quando Jesus voltar. Amém. Amém. Então Amém. então é a chance, né? Que Deus está dando também, né? Para aqueles que não se converteram ainda a Jesus, né? Isso, Que não nasceram de oportunidade. novo, na água do Espírito, que estão desviados, né? É a, E é a última chamada, né? Deus também está dando um despertamento, né, para sair do meio da Babilônia, da Isso. religiosidade, não é isso? E vir para o evangelho puro, pleno, que é o quê? Comunhão com Deus, adorar a Deus. Pode falar, irmão Jânio, tu cortei o irmão? Não, só estou falando que
a gente vai ter aí uma última chamada, entendeu? Uma chamada profética, sabe? Um despertar, porque essa geração já viu de tudo, já viu sinais, já viu o poder de Deus, já viu tudo que tinha que ver, que acontecer, já viu. Então, o que que a gente deve seguir? É através da palavra, através do quê? Ó, da palavra de Deus, da Bíblia, entendeu? Esse é nossa bússola, sabe? Esse aí que nos orienta, sabe? A fazer as coisas certas. Porque se a gente for se ligar em homens, ficar acompanhando homens, a gente não vai em lugar nenhum. Vai ser um guia cego guiando outro cego. Então é importante isso, irmãos. É, afirmado na palavra de Deus, porque a Bíblia não é um livro de ontem. A Bíblia aí foi escrita quase 2000 anos atrás, não é isso? E ela é muito atual. É o livro mais atual do que qualquer outro livro aí. Aqui é Então, revista e jornal, né? qualquer coisa não se compara à Bíblia. Então, meus irmãos, Não, mas e o irmão falou um ponto interessante também, né? Sobre a última geração, porque todos esses três sinais aqui que nós estamos abordando, especificamente, e também a gente, junto, nós estamos falando assim sobre. Falamos um pouco do coronavírus, não falamos muito, né? Só acrescentamos, mas você falou da última geração, né? Então, o surgimento do anticristo e a reconstrução do terceiro templo não vai ser na outra geração, né? isso. Né, irmão Fabiano? Vai precisar vir mais uma geração, ou não? Eu creio que essa é a última mesmo. É a última geração, né? Essa É a última. geração, me corrige, começou em 14 de maio, não é isso? De 48? 1948, não é isso? Isso, Correto. Aí correto. chega em 2028, faz 80 anos, e tem o término em 2029, né? Que depois na outra live nós vamos abordar sobre essa questão da última geração, né? Com mais tempo, né? Então a gente está se aproximando aqui aos 50 minutos, né? Dessa live aqui nessa noite, né? E para mim aqui está sendo uma benção, né? Conversar aqui com os irmãos aqui presentes. Está sendo muito esclarecedor e não só na parte assim de saber, mas na parte assim também de se despertar, né? Que a gente sabendo disso, né? A vontade é de se despertar, né? Ai, meu Deus, está chegando, vai chegar esse homem do pecado, reconstrução desse terceiro templo, a volta de Jesus está próxima. Então, quem é desviado precisa voltar para Jesus, né? Quanto é tempo? Quem está com a fé morna, está com a fé fraca, né? Está com fé nenhuma, né? Precisa fazer um compromisso mais rápido com Deus, né? Não é isso, irmão Fabiano? É isso. Quem tá desviado tem que voltar o quanto antes, né? E quem tá com a fé abalada tem que alimentar sua fé através da palavra, oração, jejum e comprometimento com Deus, né? Que é viver em santidade, viver em obediência, né? É isso. Amém. Então, pessoal, pode falar, irmão Jean. Não, eu tenho assim uma palavra que há muito tempo toca no meu coração, que é Apocalipse 22:11, onde fala: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é santo, se santifique, seja santificado ainda. Aí depois diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então é isso, gente. Então, pessoas que estão aí, é um aviso de Deus. Quem é sujo, se suje ainda. Mas é importante o quê? Que aquele que está sujo, ele se liberte da sujeira. Entendeu? Que ele siga uma nova direção, um novo rumo. Porque as coisas dessa terra passam tão rápido, irmãos. Os irmãos estão aí. Parece que foi ontem que a gente tinha com 10, 15 anos. Uhum. Hoje já estamos aí na meia-idade, entendeu? Então, coisa insignificante que o homem se preocupa nessa terra. Então, eu acho que não tem nada comparável à glória de Deus, à eternidade com Deus, sabe? Não vai ser um ano, 2 dias, 10 anos, 100, vai ser Amém. eternidade. Glória a Deus. E a eternidade Ah, junto com Deus, junto com, né, com Jesus Cristo, na sua glória,
é infinitamente melhor que qualquer coisa nessa vida, qualquer prazer, qualquer coisa que você tenha, sabe, ganância de ter. Então, meus irmãos, então a gente tem que se preparar mesmo, preparar, fazer as nossas lives, comunicar com os santos que a volta de Jesus está muito bem, Amém. muito mais próxima do que a gente pensa. Tá bom, meus irmãos? Um abraço Amém. aí E pra que vocês aí. fique então esse despertamento, né? Que é muito mais interessante passar a eternidade, né? Na Nova Jerusalém com Deus do que passar a eternidade no lago de fogo, porque diante desses sinais que nós estamos vendo acontecendo, é Deus, né, chamando, né, um homem ao arrependimento, né? E que não vale a pena mesmo perder essa oportunidade. Perder essa oportunidade. Porque não vai ter outra, né? Então, fica esse despertamento e assim eu vou fazer essa oração para nós terminar, né? Amém. Amém. Essa live foi uma benção, né? Pô, muito boa. Que possa ser benção também na vida daqueles que verem, né, essa live, que possa estar compartilhando com as suas famílias, que possam estar nos ajudando aí com like, né, se inscrevendo no canal, porque nós vamos fazer outras lives, né, e até mesmo dar sugestões, né, de temas, porque o nosso intuito aqui, irmãos, é falar da palavra de Deus, dos sinais que estão acontecendo, no sentido que as pessoas venham se despertarem, né, que as pessoas venham acordar, venham perceber que nós estamos vivendo os últimos tempos, nós somos a última geração e que tem que aproveitar essa oportunidade que Deus está dando, porque é a vontade de Deus que o ser humano viva com Ele na eternidade, né? A vontade do diabo é que o ser humano vive com Ele num lago de fogo, porque ele sabe que ele vai ser lançado num lago de fogo, né? Verdade. Então, meus queridos, né, aqui eu vou fazer essa oração e assim a gente vai estar terminando essa live, né? Amém. É o nosso Deus, nosso Pai. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa live, meu Deus, essa conversa aqui, meu Deus, entre irmãos, aonde nós aqui fizemos, meu Pai amado, a exposição da Tua Santa Palavra, meu Deus. Nós estávamos aqui, Senhor Jesus, falando sobre os sinais da Sua segunda vinda, sobre essa apostasia, meu Deus, que já estamos já vivendo o final dela, a manifestação do anticristo que vai acontecer, a reconstrução do terceiro tempo, e que isso, meu Deus, vai acontecer, oh, meu Deus, antes do Senhor voltar. E nós somos testemunha, meu Deus, desses sinais. E que, meu Senhor da glória, nós possamos, meu Deus, oh, meu Senhor amado, fortalecer a nossa fé, meu Pai, buscando o Teu reino enquanto se pode achar, porque vai vir dias piores